Aleluia. Mateus 7:24. Glória a Deus, aleluia. Parábola dos dois fundamentos. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém. Pai, eu quero orar, meu Deus, mais uma vez, concordando, meu Deus, com a oração do céu, pastor Josenildo. Me coloco, Deus, em tuas mãos, que o Senhor possa estar falando conosco, que não seja eu, não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade e que venha do alto, meu Deus, como disse o pastor, para edificar e abençoar a tua igreja, em nome santo de Jesus. Amém? Onde é que você está, igreja do Senhor? Louvado seja o nome de Deus. Igreja, como eu disse, essa é mais uma parábola de Jesus, e ele conta. Isso é uma série de ensinamentos que Jesus fez naquele monte. E Jesus sobe ao monte, e ali foi justamente aonde ele traz as bem-aventuranças. Estudiosos da palavra dizem que eles passaram o dia inteiro naquele monte, e ali eles ouviam a palavra de Deus, eles ouviam a doutrina do Senhor. E Jesus ensinou sobre várias coisas. Do capítulo 5 até o capítulo 7, você vê o que o Senhor ensinou naquele monte, naquele lugar. O Senhor dá várias instruções. E ele justamente vai terminando justamente com o texto que a igreja escolheu para essa campanha. Os dois fundamentos. Interessante, igreja, que aqui você vê a mesma situação para dois tipos de homem. A mesma situação. Não houve um ímpeto maior, não houve chuva mais pesada. Não, a Bíblia diz que a chuva veio, a tempestade veio, a chuva veio, bateu com ímpeto sobre aquela primeira casa. Mas a diferença está justamente na ação, no ouvir, que todos os dois ouviram. Glória a Deus, aleluia. Mas um pratica, o primeiro pratica o que ouviu, e o segundo não pratica. E a situação ela veio de igual forma para as duas pessoas, para as dois personagens que Jesus chama na parábola. E a diferença estava justamente aonde eles deviam construir, onde eles tinham construído. Você sabe que se você fizer a construção, qualquer construção, se não tiver um bom fundamento, as paredes elas racham. Se não tiver um bom fundamento e você quiser subir um outro andar, ela vai ruir, ela vai abaixo. E é necessário que os alicerces eles sejam bem cavados, eles sejam trabalhados, aprofundados, para que verdadeiramente aquela casa ela esteja preparada para uma situação futura.
as parábolas do Senhor, elas eram recursos didáticos para que o povo de Deus, o povo simples, aquelas multidões que seguiam ele, pudessem entender das coisas mais profundas, pudessem entender das coisas espirituais. Então ele usava esse recurso para não complicar o entendimento das pessoas, e todos eles entendiam muito bem essa palavra. E ele estava naquele lugar, ele estava naquele monte, e no alto daquele monte tinha muita gente junto a ele. Tinha escribas, tinha doutores da lei, tinha muita gente ao lado dele naquele monte. Aleluia. Havia muitos curiosos também ali naquele monte, porque queria ver o que Jesus era capaz de fazer naquele lugar. Tinha muita gente procurando também ver alguma falta em Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa. Havia muita gente ali no monte, estava ao lado de Jesus. E as pessoas procuram sempre um bom lugar para poder ser visto. Aleluia. As pessoas ouviram a palavra dele, e justamente Jesus termina o seu sermão naquele monte, termina falando desses dois fundamentos, justamente para que as pessoas pudessem entender. Escutem a minha palavra, não deixem elas caírem por terra. Escutem a minha palavra, pratiquem as minhas palavras, porque disso vai depender o futuro de vocês. Disso vai depender se vocês vão continuar de pé, porque Jesus está dizendo: as situações elas vêm. As situações vêm, a tempestade vem, o problema vem, a dificuldade vem. Jesus nunca ofereceu facilidade para ninguém. A Bíblia não fala de facilidade. Eu aceitei Jesus, acabou os problemas. Não, a Bíblia, pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Em todas as escrituras você não encontra em lugar nenhum Jesus oferecendo facilidade, a palavra de Deus oferecendo facilidade para ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que tem luta, a Bíblia diz que tem batalha, mas a Bíblia também diz que tem vitória para crente que aleluia. Tem vitória para crente que crê na palavra, tem vitória para crente que pratica a palavra, tem vitória para crente que ouve a palavra do Senhor e guarda no coração. O salmista diz: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Escute a palavra de Deus e pratique ela. Escute a palavra de Deus, aleluia, e lá fora viva essa palavra. Tinha muita gente ali em cima daquele monte, tinha muitos curiosos, aleluia. Tinha muita gente talvez que abraçava Jesus, tinha muita gente que estava ali que queria segurar, aleluia, na mão de Jesus. Tinha muita gente que estava ali no lado, que queria ficar bem ao lado de Jesus, dentro daquelas multidões, aleluia. Mas Jesus, ele pregou ali o dia inteiro, ali ele ensinou muitas coisas, conselhos práticos. Jesus ensinou como devia orar, Jesus ensinou que não devia julgar. Jesus termina, eu repito, Jesus termina ensinando sobre os dois fundamentos, aonde nós devemos construir a nossa vida espiritual, aonde nós devemos construir a nossa história, a nossa caminhada, a nossa casa espiritual. Ela precisava, Jesus estava ensinando que ela precisava ser construída sobre a rocha. E a rocha, aleluia, espiritualmente falando, a rocha é Jesus. Aleluia. Temos que construir nossa vida em Jesus. E Jesus desce daquele monte. Interessante que ele termina, ele prega o dia inteiro, ele fala daquela doutrina o dia inteiro, ele ensina várias coisas. Ele desce no monte, ele não faz nenhum milagre lá em cima, irmãos. Ele não, aleluia, ele não opera os seus prodígios, maravilhas. Jesus sempre operou os seus prodígios, maravilhas. Jesus sempre fez os seus milagres, mas ali em cima ele não fez. Aleluia. Eu quero acreditar, irmãos, que ali naquele lugar Jesus estava identificando que tinha muita gente, doutores da lei, que tinha muita gente que estava ali, escribas, fariseus. As pessoas que estavam ali não eram pessoas que estavam verdadeiramente ouvindo a palavra dele para praticá-las, para viver segundo essas palavras. Então a Bíblia diz que Jesus desce, aleluia, daquele monte. No capítulo 8 vai dizer que Jesus desce daquele monte. Primeiro, terminando o 7, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com a sua doutrina. Aleluia.
alguém que queria praticar a palavra. Ele encontra alguém, aleluia, que ouviu falar que Jesus estava no monte. Ele vai para o pé do monte. O lugar de crente é nos pés de Jesus. Aleluia. Tem problema, tem dificuldade, e aquele que sabe e conhece a palavra de Deus e conhece Jesus, sabe que o lugar dele é aos pés de Jesus. Aleluia. Aquele moço, aleluia, ele ouviu, ele disse: Jesus está lá, Jesus pregou, Jesus falou das doutrinas. Ele não deu para ele subir. Aleluia. E ele rompe algumas coisas, algumas barreiras. Aleluia. Ele quebra alguns protocolos para estar debaixo, no pé do monte, esperando Jesus descer. E também tinha grande multidão ali no pé daquele monte. Tinha muita gente esperando Jesus descer. Tinha muita gente querendo receber de Jesus. Tinha muita gente querendo milagre. Tinha muita gente enferma. Tinha muita gente precisando, aleluia, que Jesus operasse o milagre. Aleluia. Jesus desce daquele monte. E quando Jesus desce daquele monte, Jesus coloca os olhos naquele moço. Aleluia. Jesus certamente viu naquele homem que era leproso, que foi para ali. Ele estava em secreto, ele estava escondido. Ele, se soubesse que ele era leproso, ele não estaria naquele lugar, no meio daquelas multidões. Mas ele vai em secreto, ele vai ali aos pés de Jesus. E ele faz uma coisa interessante. Ele mostra a Jesus que ele ouviu a palavra. Ele mostra a Jesus que ele queria praticar a palavra. Porque a Bíblia diz que ele adora Jesus. Ele mostra-se aos pés de Jesus e adora. Aleluia. Eu repito: lugar de crente é aos pés de Jesus. Lugar de crente é adorando. Lugar de crente, aleluia, é adorando o Senhor. E Jesus, quando vê aquele moço, aleluia, quando vê aquele homem, aleluia, e ele dobra-se diante de Jesus. Se você pode imaginar o que sofria um leproso, aleluia, não só socialmente, mas também fisicamente. Se você imaginar o que essas pessoas sofriam, aleluia, você presta atenção se ele não praticava as palavras ou não. Aleluia. Porque no desespero da enfermidade, no desespero da dor, ele podia ter diretamente ter dito: eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor é o Senhor, me cure. Aleluia. Mas ele não diz isso, igreja. Aleluia. Tem crente que diz: eu estou botando Deus em prova, pastor. Estou botando Deus em prova. Eu quero. Aleluia. Aquele homem estava desesperado. Igreja, quando um leproso dormia, às vezes acordava sem a orelha. Enquanto ele se mexia, ia caindo. Às vezes acordava sem o dedo, sem uma falange no dedo. Era muito sofrimento. E quando Jesus desce do monte, ele adora. Jesus vê tinha multidão em cima, tinha multidão embaixo, e o que chamou a atenção foi aquele moço que se dobrou para adorar o Senhor. E uma coisa interessante ele faz ali no pé do monte. Aleluia. Eu repito, o desespero dele podia ter levado ele: Senhor, me socorre, me ajuda. Mas ele adora o Senhor. Primeiramente, ele adora. Ele adora o Senhor. Aleluia. Ele adorou o Senhor. Em seguida ele diz assim, ó. Aleluia. Esse texto, todo texto, desde que eu me converti, que eu leio a palavra de Deus, eu achei esse texto muito forte. E que todo crente devia viver. Você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada. Você não merece nada. Tudo é pela graça. Glória a Deus, aleluia. E sabe que aquele moço, ele ouviu a palavra, ele aprendeu. Ele ouviu a palavra e ele queria praticar ela. Ele adora Jesus e ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, ele adora Jesus, independente de qualquer coisa. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Igreja, precisamos viver isso dentro de nós. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se a porta se fechar, ele é Deus. Continue adorando a ele, porque você ouviu a palavra, porque a sua vida, a sua casa
precisado sou eu. Cada um tem que dizer isso dentro de você. Quem mais precisa de Jesus nessa noite sou eu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas às vezes o orgulho, às vezes o super crente, aleluia, ele tende a dizer assim, eu acho que fulano precisa mais do que eu, que está no processo aí, ele está cheio de problema, aí eu sou de pecado, ele está precisando mais do que eu, estou bem. Eu estou bem. Tá não. Você está pior do que o seu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estavam lá em cima e as pessoas precisavam de Jesus. Ali eles queriam também milagre, mas eles não praticavam a palavra, não estavam prontos para praticar a palavra. Eles viram a autoridade de Jesus, eles viram quem Jesus era, eles viram, aleluia, a autoridade, eles viram maravilhoso, se maravilharam com a doutrina, mas eles não praticaram, eles não demonstraram verdadeiramente crer e viver a palavra. Aquele moço lá embaixo era leproso, mas estava pronto para obedecer. Aquele homem que estava lá embaixo era leproso, aleluia, mas conseguiu adorar Jesus. Aleluia, quando ele adora, aleluia, ele disse, se o Senhor quiser, era a oportunidade da vida dele. Talvez a única oportunidade da vida dele, mas ele não priorizou ele e a cura dele, ele priorizou a sua adoração. João capítulo 4, 24, a palavra do Senhor diz, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Chegou a hora de adorar, chegou a hora de servir, chegou a hora de fazer a diferença. Aleluia, todo mundo tem Bíblia, todo mundo vem para a igreja, mas a adoração de verdade, servir a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, é essas pessoas que Jesus está procurando, são esses que vão morar para sempre com ele nos céus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus, louvado e agradecido seja o Senhor. Se o Senhor quiser, se não quiser não tem problema não, mas se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Aleluia, eita, será que Jesus quer? É claro que Ele quer. Aleluia, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse, eu quero. Estende a mão sobre ele e disse, quero. Seja limpo. Aleluia, na mesma hora, ele foi purificado das trevas. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Eu repito, a Bíblia não oferece em lugar algum que a gente vai aceitar Jesus e a vida vai ficar mais fácil. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala de José do Egito, vocês conhecem muito bem essa passagem. A Bíblia fala de José do Egito, que foi traído pelos seus irmãos, que foi atingido pela inveja, pelo ciúme dos seus irmãos. Eu vou resumir essa passagem porque eu quero encerrar com ela. Ele sofreu porque ele era alguém que praticava a Bíblia, praticava a palavra de Deus. Aleluia. Ele viveu os sonhos e acreditou nos sonhos e não abriu mão dos sonhos que Deus tinha para ele. Aleluia. Aleluia. As facilidades vêm, as propostas vêm, o inimigo quer nos desviar do caminho certo, do caminho de Deus, mas nós que ouvimos a palavra, nós não podemos abrir mão, aleluia, dos sonhos, nós não podemos abrir mão da palavra, nós não podemos negligenciar a prática dessa palavra. Aleluia, porque praticando ela, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aleluia, a Bíblia diz que José do Egito tentaram matar José, os irmãos tentaram matar José, não conseguem matar José, porque a Bíblia, toda a palavra de Deus, o contexto geral, nos prova, aleluia, que aquele que tem promessa, ele não morre. Na sua vida. Aleluia, não conseguiram matar José. A Bíblia diz que eles tiram José daquela cisterna, eles simulam a morte de José, mas eles vendem José como escravo para uma caravana de ismaelitas que vinha passando naquele lugar. Aleluia, tem gente que diz que aquilo foi
que José sofreu, que foi aquele lugar, aquela caravana foi o mal, não. A caravana foi a providência de Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá vem a caravana, pastor, lá vem os ismaelitas. Aleluia, tira Jesus da cisterna, perdão, tira José da cisterna. Se a caravana dos ismaelitas não viesse, talvez eles tivessem deixado José naquela cisterna. Aleluia, mas deixa eu dizer uma coisa. A caravana de Deus, ela tem o dia e a hora certa para passar na tua vida. Aleluia. Ali passaram, entregaram, venderam. José vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José tinha tudo no mundo para ser um camarada cheio de opressão, um doente mental, depressão, mas José continuou sendo alguém que confiava na palavra e no cumprimento da palavra dele na sua vida. José era alguém que ouviu a palavra. José era alguém que ouviu a palavra, teve o sonho e sabia que Deus ia cumprir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Ele vai da casa de Potifar, ele é também injustiçado, ele vai parar numa prisão. Na prisão, ele podia novamente ser o cara mais chato do mundo. Pelo contrário, ele ganhou a confiança do carcereiro. Glória a Deus, aleluia. Até na prisão, porque Deus era na vida de José. Até na prisão, José fez a diferença. Em todos os lugares onde José passou, onde ele pisou, ele fez a diferença. Não eram as condições favoráveis, aleluia, que ia fazer e que ia mudar a vida de José. O que mudava a vida de José, o que norteava o caminhar de José e ele não desistir, foram as promessas de Deus, foram as palavras que foi o sonho de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que lá na prisão ele tem encontro com dois homens. Eu vou resumir, vocês sabem. Ele tem encontro com dois homens que veio lá do palácio de Faraó. Um era o copeiro e o outro era padeiro. E ele decifra o sonho daqueles dois homens. Ele disse que o padeiro ia morrer e ele disse que o copeiro voltaria para lá para servir Faraó. E quando ele voltasse para lá, não esquecesse dele. E aconteceu exatamente como Deus revelou a José. Aleluia, Deus ainda revela para os crentes na terra. Aleluia, aleluia. Aconteceu. O padeiro morreu, o copeiro voltou para lá. E José tinha avisado a ele: quando chegar lá, não esqueça de mim. Mas ele esqueceu. Sabe por que ele esqueceu, pastor? Porque se ele chegasse, tivesse lembrado lá, quando ele chegou, sabe qual era a vaga que tinha lá? Padeiro. O padeiro morreu. A vaga que tinha era de padeiro. E o que Deus tinha para José era maior. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é grandioso. A promessa dele é grande na sua vida. Se você crê, você qualifica ele. Deus fez um copeiro lembrar. Depois de 2 anos, Deus fez o copeiro lembrar. Aleluia. Depois que o Faraó teve um sonho, aí ninguém conseguia decifrar. Aí o copeiro disse: tem alguém ali? Aleluia. Aleluia. Tem alguém ali. Aleluia, que pratica o que aprendeu por herança. Tem alguém ali que é fiel ao seu Deus. Tem alguém ali que passou por poucas e boas e não desistiu dos seus sonhos. Eu conversei com ele, Faraó. Aleluia, eu sei da história dele, Faraó. É grandioso, distinto.
tem o rei sonhou com as vacas magras, com as vacas gordas, com as espigas de milho sem milho, banguela, e outra cheia. Aleluia, aleluia. E o Senhor revelou a José. E as vacas magras eram tempo de escassez. As espigas também, as ruins, também era tempo de escassez que aquela nação ia passar. E não foi só o Egito. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Mas depois ia haver um tempo de fartura. Primeira fartura. E no tempo de fartura, José administrando tudo, depois José já foi colocado como governador. Aleluia. A Bíblia diz que aconteceu exatamente como José preveu. Aquela nação que já era rica, ela ficou mais rica ainda, porque ela tinha cereais, ela tinha tudo em abundância, ela trocava por ouro, ela trocava por prata, ela se tornou mais rica ainda por conta de José. Porque tudo que José colocava as mãos, Deus abençoava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus era na vida de José, igreja. Deus, aleluia, operou grandes coisas na vida de José, porque ele tem compromisso, aleluia, com todos nós. Deus, aleluia, a palavra foi pregada, a parábola, ela foi ministrada para uma grande multidão. E Jesus fala em duas situações, em dois homens enfrentando a mesma situação. Dois homens diferentes enfrentando a mesma situação. E o segredo era praticar. Glória a Deus. José chegou a ser governador de todo o Egito. Na escala de autoridade era a segunda pessoa de Faraó. Faraó mudou o nome dele. Faraó passou a chamar José de Zafenat-Paneas, que significa Salvador do mundo. Glória a Deus, Então aleluia. José já tipificava Jesus Cristo de Nazaré, que vinha para salvar o mundo. E aqueles que ouvissem a palavra dele e praticassem ela, teriam também a certeza dos céus e da vida eterna. Aleluia, seriam abençoados, seriam prósperos, seriam, aleluia, abençoados por Deus, praticando essa palavra do Senhor. Eu queria encerrar dizendo que eu nunca vi Deus pega leve com quem ele decidiu investir pesado. Nunca vi. Se você já se conhece alguém, me conta que eu não conheço, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Aleluia. O ouro só brilha depois do fogo. Tem facilidade para ninguém não, irmão. Ah, meu Deus, eu não aguento. Ah, que processo. Ah, pastor, que processo, eu não aguento, eu não suporto. Suporta, porque Deus, o Senhor não dá carga além do que a gente possa suportar. Aleluia, o repito, o ouro só brilha depois do fogo, o azeite só sai depois de ser prensado. Aleluia, o trigo só vira pão depois de ser amassado. Aleluia, eu nunca vi Deus formar guerreiros no conforto. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Nunca vi Deus levantar profeta sem dor. Aleluia, tem que praticar a palavra, tem que perseverar na palavra, tem que caminhar, não pode desistir, tem que crer na vitória, tem que crer na palavra. Aleluia, porque Deus ainda promete e Deus cumpre na vida de crente. Aleluia, só basta você praticar essa palavra. Glória a Deus, Aleluia, a aleluia. luta está grande, a luta está grande. Aleluia, se a luta está grande, deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia, eu acabei de dizer. Aleluia, se a luta está grande é porque, aleluia, a vitória também vai ser grande na sua vida. Aleluia, tem prova, mas vai ter vitória. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Deus, igreja. Aleluia, toda vez que você enfrentar uma luta e uma batalha, tenha certeza que uma grande vitória vai vir para a sua vida. Aleluia, porque é o mesmo Deus que permite a ferida
a minha vida nunca foi sorte, sempre foi Deus. Glória a Deus, Aleluia, sempre foi Deus na minha vida. Aleluia, porque eu não desisti, não desista nunca. Aleluia, foi porque você não desistiu, foi porque você praticou, foi porque você acreditou, a vitória chegou na tua vida. A tempestade é grande, aleluia, o problema tem se levantado, aleluia, mas Jesus ainda é aquele que acalma a tempestade. Jesus ainda é aquele, aleluia, que manda o vento se calar, aleluia, por amor a você. Escute a palavra e viva a palavra, escute a palavra, pratique a palavra. Deus vai fazer na sua vida coisa grande. glória a Deus, Aleluia, posso orar, pastor? Aleluia, fica de pé, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem luta, mas não tem derrota não, para acreditar não. Aleluia, tem luta, tem peleia. Aleluia, mas tem vitória. Aleluia, porque Deus faz. Aleluia, o Deus de ontem é o Deus de hoje. Nós precisamos crer. Por isso que nós praticamos e vivemos essa palavra, porque nós cremos que Ele está aqui nesse lugar. Nós cremos que Ele está aqui essa noite. Aleluia, Ele contempla cada vida, Ele contempla cada um, assim como Ele desceu no monte e desce, mas justamente para aquela pessoa que era um leproso. Ele desce, aleluia, do seu mais alto e sublime trono para atender a você. Ele viu muita gente, tem muita gente, mas Ele está vendo essa noite você. Aleluia, 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 aleluia. Incomode, tem crente que incomoda as outras pessoas, mas a nossa visão é incomodar os céus. Aleluia, é clamar, é pedir, é orar sem desfalecer, como ensina a palavra. Aleluia, Ele vai fazer na tua vida. Eu crente fraca, eu não vou desistir, eu não vou. A Bíblia diz que nós temos que persistir, a Bíblia diz que nós temos que orar sem desfalecer, sem baixar. Por que você baixa a cabeça? Se você tem um Deus que manda, você fica de pé. Porque se prostrar diante dele, diante do problema, não. Aleluia. Se a tempestade está se levantando na tua vida, na tua casa, você pode se levantar com a autoridade de Deus, porque você escutou a palavra. Não foi pregador, mas a palavra de Deus, e você pratica ela. Aleluia, em nome de Jesus, você tem, aleluia, autoridade sobre todas as coisas. Jesus disse: vocês farão as obras que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Escute e pratique. Pai, está aqui, meu Deus, cada vida. Está aqui a tua igreja, meu Deus, consagrada. E que está aqui, meu Deus, um povo que busca. Está aqui um povo que ora, Pai. Está aqui, meu Deus, pessoas que acreditam no teu poder, na tua autoridade, no teu agir. Por isso, nessa noite, meu Deus, abençoe cada vida. Tu és aquele que desceu do monte e fosse exatamente a quem mais precisava. Tanta gente ali, mas o Senhor que conhece e sonda o coração, foi exatamente aquele que mais precisava. Nessa noite o Senhor sabe, neste lugar, quem mais precisa. Aleluia. Aleluia, que está pronto a adorar, que está pronto a obedecer, que está pronto a te servir como o Senhor quer e requer de cada um de nós. Eu oro, meu Deus, por cada vida nessa noite, Pai. Meu Deus, pelo pedido, o teu agir, o teu trabalhar, meu Deus, nas vidas. Aleluia, que a tua presença, que o teu agir, meu Deus, venha cessar essa luta que ela está passando. Eu oro. Eu agradeço. Em nome de Jesus.